Depoimento de Ricardo Alves, entrevistado por Rosana Miziara, 7/, 5 de fevereiro de 2011. Realização: Instituto Piabros, Museu da Pessoa e Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. Museu em Rede 7/, cabine 007. Ricardo, você pode falar seu nome completo? Ricardo Alves. Qual é seu local e data de nascimento? Nasci na cidade de Osasco, em março de 1974. Com quantos anos você veio para 7/? 27, mais ou menos 26, 27 anos. Você tinha 27 anos? 27 anos. Que ano foi isso? 2000, o ano de 2000. Por que você veio para 7/? Na realidade, para contar um pouquinho, vou ter que... Pode ir. Porque assim, eu morava na capital, em São Paulo, né? E trabalhava como gerente administrativo. E aí, de repente, trabalhando, resolvi sair de São Paulo, né? Cidade muito agitada e tudo mais. Já conhecia, fui para Goiás, conhecia a tia Neia já. E ela tinha inclusive ainda até hoje ela tem um trabalho social que ela faz. E por eu sempre ter essa veia social, e acabei indo para lá, né? E fiquei lá durante quase um ano, né? De lá ela tinha um trabalho social aqui na cidade de 7/, né? Ela conseguiu umas terras num sítio. E eu vim voluntariamente também para cá e acabei gostando da cidade e fiquei. Vamos dar um corte? Eu estou sem o cronômetro. Como é que você veio parar aqui em 7/? Então, aí eu vim parar aqui exatamente porque a tia Neia, na oportunidade, ela conseguiu, doaram para ela umas terras aqui. Inclusive essas terras foram doadas em agradecimento a uma recuperação que ela fez, né, de um filho dessa pessoa, que era um viciado em drogas e tudo mais. Em agradecimento a isso, ele já via essas terras e não conseguia produzir e tudo mais, e resolveu doar para ela. E isso aconteceu em 97, né, mais ou menos em 97. Como eu já estava com ela, né, lá e me identificava com essa questão social, acabei vindo para cá até para ajudar a tomar conta desse espaço, que depois se tornou uma comunidade. Ela criou esse espaço aqui? Isso, ela criou esse espaço. E eu passei a ajudá-la a tomar conta, porque ela ainda tem, né, esse projeto, esse trabalho em Goiás. Ela tem uma instituição hoje que mudou a razão social, que, se eu não estiver enganado, chama Projeto Vagalume. Que é exatamente o vagalume, que é um inseto que representa a luz, que é onde as pessoas que estão na escuridão da exclusão social, né, como cidadão. Então esse projeto ele tem uma estrutura para estar resgatando essas pessoas excluídas, né, assim, de todos os segmentos, viciados, pessoas moradores de rua, pessoas que estão à margem da sociedade. E aqui em 7/, chama Projeto Vagalume também? Não, aqui em 7/, agora atualmente, há 2 anos, a gente fundou uma associação que tem o nome de União Racional. E esse nome exatamente a gente já criou com esse nome, porque é a união de todos, ou seja, a união de todas as raças, a união de todos os seres humanos, independente de seu segmento, mesmo religioso, étnico, mas nós temos que tratar o ser humano como um todo. Então esse nome veio exatamente por conta disso, então a gente colocou União Racional. Deixa eu voltar um pouquinho lá atrás. Quando você chegou aqui em 2000, né, você falou que está há 10 anos 2000. aqui, qual foi a primeira impressão que você teve de 7/? A primeira impressão que eu tive quando eu cheguei, porque na realidade assim que eu cheguei na cidade eu já fui direto para esse espaço. Então eu sempre fui uma pessoa muito ligada à questão da natureza. Eu, no primeiro momento, me encantei muito, né? Porque é uma cidade que, inclusive, é uma cidade bastante mística, é uma cidade que tem uma energia muito boa, né? Até pela passagem da história dela, porque aqui passaram escravos, índios, né? Então ela tem uma energia muito boa, né? Então essa foi a primeira impressão que eu tive. Eu fui, pelo menos na natureza, fui muito bem acolhido na energia do lugar. E você sentiu isso, quer dizer, esse misticismo vem da onde? Da cidade? Da própria cidade. E uma coisa interessante dentro na cidade, porque assim,
é uma cidade, Sete Barras, ela é composta por, assim, a formação das pessoas são muito, todo mundo aqui são meio que parentes. Então, o primo casa com a prima de outra pessoa, então ela é uma cidade que as pessoas têm essa cultura de se relacionarem praticamente entre si. Mas, por outro lado, essa questão mística, essa energia que tem na cidade, ela acaba meio que ficando escondida. E a gente, né, pelo esse trabalho que a gente já desenvolve, porque a gente tem um trabalho cultural, e a cultura nos leva muito a isso, né? Leva você a saber um pouco do costume, e você acaba pesquisando, acaba buscando isso. E algumas pessoas assim sabem disso, mas até por preconceito mesmo, porque é uma cidade de uma certa forma ainda conservadora. Então as pessoas não conseguem expor isso. Mas nesse trabalho que a gente vem desenvolvendo, eu acabei descobrindo que tem muitas pessoas que sabem, inclusive, dessa energia desse local, do porquê dessa... Mas fala um pouco do porquê dessa energia. É exatamente pela habitação, né? Pelos povos que povoaram aqui, por exemplo, muitos indígenas. Aqui nós temos, por exemplo, ele está desativado, mas nós temos na estrada, em Sete Barras, mas na estrada para Juquiá, a gente tem um cemitério onde ali foram enterrados indígenas, africanos, né, negros. Então, isso faz com que tenha essa energia nessa cidade, até porque pela própria natureza, né? Aqui é muito Aonde verde. que tem cemitério? É na estrada indo para Juquiá. No município de Sete Barras, mas na estrada indo para Juquiá. Inclusive, eu até gostaria de registrar que nós vamos começar a lutar para tentar preservar esse espaço, né? Para que ele sirva até futuramente como um lugar de visitação, né? Porque é muito importante, é uma coisa, isso faz parte da cultura, para saber a origem de fato da cidade, né? Mas esse misticismo, por exemplo, o que você atribui nesse cemitério de Juquiá que tem enterrado índios, escravos, africanos? Exato. O que você acha? Os espíritos deles aparecem? O que é esse misticismo? Não tem nenhum caso registrado, pelo menos as pessoas, nunca ninguém falou, e eu também não tive a oportunidade de ver. Mas existe uma história de uma pessoa que eu, infelizmente, não vou me lembrar do nome, mas que, por curiosidade, essa pessoa encontrou lá uma parte de um osso, desenterrou, né, e quis levar para casa, né, para poder mostrar para as pessoas e tudo mais. Isso é uma história dessa pessoa que eu não vou me lembrar o nome, talvez se eu me lembrar durante a entrevista eu digo. E aí o interessante é que essa pessoa levou esse osso para casa e em um dado momento lá ela começou a sentir começou a sentir dores na perna. E aí quando ela percebeu isso, aí ela foi, porque aqui tem algumas pessoas pontuais aqui na cidade, que são as rezadeiras e tudo mais. E ele foi visitar essa pessoa, olha, você foi num cemitério, exatamente nesse local. Não entendi. A pessoa pegou, levou o osso para casa e começou a sentir dor na perna. Tempos depois começou a sentir dor na perna. Tempos depois. E ela foi fazer exames e tudo mais, não encontrava nada, não achava. E aí, ela nessa rezadeira exatamente, que eu também não me recordo, mas ela disse que ele tinha esse osso em casa e que ele deveria devolver imediatamente o quanto antes, que senão ele ia ter o mesmo problema que aquela pessoa, né, daquele osso que ele tirou. E de fato isso aconteceu, ele imediatamente foi em casa, devolveu, no momento que ele devolveu, questão de dias ele sanou, não teve mais nada. Então são coisas assim, que tem algumas coisas nessa cidade, por exemplo, interessantes. Por exemplo, na Beira Rio, agora estou me recordando de uma outra história, que inclusive onde nós estamos localizados hoje, né? A nossa associação tem sede no antigo Centro Histórico de Sete Barras, que é na Beira Rio. Então, é um local onde, infelizmente, acabou morrendo muitas pessoas, que é o Rio Ribeira, né? Acabou morrendo muitas pessoas e aquela parte se tornou, assim, por um lado histórico, né? Folclore, que lá embaixo seria um local mal assombrado e tudo mais. Mas eu, particularmente, por me interessar nessas questões, eu acabei conhecendo uma pessoa que ela chegou a ver assim, pessoas que haviam morrido nesse rio e que vinham falar com as pessoas, né? Se apresentavam, se materializavam assim, na frente das pessoas e falavam coisas, por que tinham morrido, né? Que
Por exemplo, a nossa área, por exemplo, onde nós estamos instalados, que é no Paracatu, que é um bairro aqui de Sete Barras, tem um rio que chama Rio Quilombo. Eu não tenho a certeza de saber por que ele chama Rio Quilombo, mas pelo nome talvez acredito pela própria origem, quilombola, os negros e tudo mais. Mas eu fui visitar esse lugar, né, até porque ele faz meio que divisa do sítio, e por nós termos esse trabalho, o desenvolvimento da área da cultura negra, nós fizemos uma dança afro nesse rio, bem na beira desse rio. E a surpresa foi que assim, a minha sensibilidade, né, nos levou a crer que ali realmente viveu negros. E depois eu vim descobrir que na realidade não foi só uma questão espiritual, né, mas de fato, talvez não no local onde nós fizemos a dança, mas no correr do rio, nas encostas ali do rio, houve um confronto de negros e indígenas. E por isso que em Sete Barras não conseguiu se instalar nenhum quilombo, porque Eldorado é uma cidade que tem muitos quilombos, né? E essa guerra que houve dos índios com eles fizeram com que eles saíram, né? Eles acabaram migrando para Eldorado. Então realmente existe essa história de que realmente aconteceu. Só que nós, pela sensibilidade, a gente sentiu que realmente alguma coisa havia acontecido. E a gente teve a certeza depois que, nessa história, que realmente houve algumas concentrações de negros nesse rio Quilombo, mas por se confrontarem com índios há muito tempo atrás, eles acabaram migrando. E como que é seu cotidiano na cidade? Então atualmente eu sou vice-presidente da União Racional, né? Eu tenho um trabalho assim, muito intenso na questão social, participo de alguns conselhos, né? Atualmente eu estou trabalhando para fundar o Conselho de Cultura na cidade, né? Porque, como você pôde ver durante esse papo, que ela tem, além das belezas naturais, né? Tem muitas cachoeiras aqui, tem muito verde, ela tem muitas coisas atrativas aqui, né? Principalmente essa questão da história da cidade, né? Por exemplo, Guapiruvu é um local que eu ainda não fui pessoalmente visitar esse lugar, mas é um lugar também que tem muitas histórias, né? Votupoca, que é um local onde dizem que há um vulcão e que também morou alguns povos antigos. Então é uma cidade que está muito pouco explorada nesse sentido. Então a organização, o nosso trabalho exatamente está tentando resgatar essa história e fazer com que as pessoas, até na questão econômica mesmo, explorar a questão do turismo para a cidade. E atualmente a gente está começando a fazer esse trabalho, está tendo o poder público está se sensibilizando para isso, né? Então a gente está lutando para tentar desenvolver. E uma coisa importante, que o que nos fez, dentro da comunidade, eu fiquei durante mais ou menos 5 anos no Paracatu, no sítio, convivendo com essas pessoas. Então, como eu havia contado para vocês, a gente começou meio que na brincadeira essa questão da dança afro, por eu gostar, minha esposa também. Então a gente começou e daí de repente a gente começou com outras danças, por exemplo, dança cigana, indígena. E lá dentro da comunidade, nesses 5 anos, e interessante também que a gente não tinha luz naquela época também. Era luz de vela, né, ou lampião. E aí vocês imaginam que quando chegava a noite, não tinha o que, assim, vai assistir televisão, rádio. Quem tinha rádio era rádio de pilha. Então era a famosa fogueira. Então a gente fazia aquela fogueira, as pessoas sentavam em volta e ali começava a se contar histórias. Então você imagina que a gente tinha no nosso meio pessoas que estavam, por exemplo, o Marcelo é um cara que era morador de rua, né? Depois a gente veio saber que ele é uma pessoa que ele já teve boas condições, mas a vida levou àquele estado. E eu pessoalmente acabei aprendendo muito porque eu achava que a minha vida era difícil e tudo mais, mas aí quando você começa a ver a realidade de outras pessoas, que passam por dificuldades muito maiores que a sua,
Aí aquilo te serve até de inspiração, de você, poxa, eu estou sendo até, eu estou sendo exigente demais, eu estou sendo mesquinho até, por que não dizer isso? E achar que o meu problema é, eu estou mal, mas eu estou convivendo com pessoas aqui, e que o mais interessante, que estão lutando para mudar aquela realidade, né? Então, quando esse trabalho, o que aconteceu? Nós começamos a sair para nos apresentar fora da cidade. E o primeiro foi mais ou menos em 2004, 2005, né, com a professora Sueli na época, da escola, na pré-escola, onde a gente fez a nossa primeira apresentação. E a partir dali a gente começou a ser conhecido na cidade. A princípio nós tivemos algumas dificuldades, até pela discriminação, como eu disse para vocês anteriormente, porque embora tenha todo esse misticismo, existe toda essa energia na cidade, mas as pessoas ainda são, por falta de informação, acredito eu, existe muito preconceito. Mas isso está sendo quebrado. Hoje, atualmente, a gente, para estar aqui hoje, a gente foi até indicado, né? O próprio poder público aqui da cidade, algumas pessoas que são nossos parceiros hoje, nos conheceram pessoalmente, viu qual que é a finalidade do nosso trabalho, que é a recuperação das pessoas, é tirar ela da realidade que ela está, né? E não importa o caminho, né? Então nós temos um trabalho com dança, nós temos uma banda e temos artesanato. Tem alguma música assim que é típica da cidade, uma cantiga? Eu acredito que tenha, mas eu não posso te precisar. Tem o seu João Guedes, que já faleceu, uma pessoa muito antiga, uma pessoa de extrema importância na cidade, né? Que mora inclusive próximos a nós ali no Beira Rio, que é uma pessoa que ele também poderia nos contribuir muito nessa história para contar. Mas ele não está mais entre nós. Eu quero fazer até uma homenagem a ele aqui, porque ele também foi o precursor, na realidade, do trabalho de bandas e fanfarras na cidade. Nós temos hoje a nossa banda, que chama Banda União Racional. Temos também uma escola de samba. Mas ainda falando um pouco da... Escola de samba da cidade? Escola de samba, Grêmio Recreativo Escola de Samba União Racional. A gente está indo para o 5º ano, né, agora, da fundação da escola. E ainda falando um pouquinho da banda, então o seu João Guedes ele foi o precursor mesmo. Ele começou tudo na cidade. E eu presenciei um senhor de quase 80 anos, numas oportunidades de eu chegar aqui na igreja, por exemplo, estava ele mais uma pessoa chovendo, num dia de domingo à tarde, que todo mundo praticamente está nas suas casas ou está descansando, ele estava aqui aguardando os alunos dele. Então tinha 2 alunos, ele deu aula para 2 alunos. Então é exemplo de vida, não é? Que eu vim aqui na igreja falar com o padre sobre eventos culturais, eu encontrei, ele estava ali, eu cumprimentei ele, assim, achei aquele um ato realmente humano, que é inclusive uma das bases do nosso trabalho, exatamente esse. Aí falar um pouquinho da escola. A escola a gente começou mais ou menos entre 2004 e 2005. E quando a gente começou, existia já um outro grupo que fazia o carnaval na cidade. E nós nos unimos a eles para ajudar esse grupo a desenvolver o trabalho, a sair na cidade como bloco. E esse grupo, o líder dele não está mais na cidade. Houve alguns problemas internos desse grupo e ele acabou se afastando. E a gente acabou dando continuidade. E aí a gente fundou em 2004 o bloco, a gente colocou o bloco da Tia Neia. A Tia Neia, logo você vai falar com ela ainda hoje, mas na realidade, é a precursora de todo o trabalho social que eu particularmente desenvolvo. Aprendi e continuo aprendendo muita coisa com ela, né? E a gente, em homenagem a ela, a gente fundou esse bloco com o nome de Tia Neia. Só que no ano seguinte, né, a coisa cresceu de uma maneira que outras pessoas começaram a entrar no bloco, e daqui a pouco a gente se tornou uma escola, né, com alas e tudo mais. Então o nosso primeiro tema, em 2007, nós falamos sobre a música falava sobre África, sobre a história da África e tudo mais. Canta um pedacinho dela. Cantar um pedacinho? Eu não sou muito bom de canto não, gente. Eu gosto de tocar, mas é mais ou menos assim, se eu me lembrar, é mais ou menos assim. África, vamos falar da nossa África, África, África de todos nós. África, vamos falar da nossa África, África, eu quero ouvir a sua voz.
ao longo do tempo. Todos ouviram que nós... Nossa, agora não me lembro. Vamos ouvir os que todos nós éramos irmãos. E a natureza sempre chamando a atenção. A natureza sempre chamando a atenção. No nosso caso, do nosso lado, sempre houve a violência. A consequência foi a escravidão. Sofrimento, dor e solidão. Tudo isso magoou meu coração. Sofrimento, dor e solidão, tudo isso magoou meu coração. E ao longo do tempo, é assim. Tudo que tem princípio tem fim. Tudo que tem princípio tem fim. E hoje, sobre a nossa consciência, a divina providência, levando a solução. Para conquistar o universo, a resposta está aí na união. E agradeço à Mãe Natureza. A grandeza africana surgiu, abrindo as portas da dança do Brasil. No ritmo da gingafaceira, maculelê, jongo e capoeira, e assim vai indo. Mais ou menos isso. Foi em 2007. Fizemos essa dança e esse enredo. As pessoas gostaram bastante. Foi a nossa primeira vez que nós saímos como escola na cidade. Depois de 2008, a gente veio falando da natureza, falando da ecologia, a natureza. E esse ano agora, o ano passado, né, aliás, a gente falou sobre os ciganos, da história dos ciganos. Que a gente não tem certeza, assim, histórica, nada, mas que a gente acredita que esse local tem que em algum momento nesse lugar passou povos ciganos. Né? Por que vocês acham isso? Porque é uma região que tem muita água, muita pedra. Muitos lugares ainda que não foram pouco mexido. E é interessante de tudo isso também, porque, por exemplo, tantos africanos, indígenas... Peraí, deixa eu só voltar atrás. É uma região com muita pedra e água, isso é local onde cigano gosta de se fixar? Onde tem muita água, pedra, né? Porque os ciganos, houve uma mudança, houve algumas mudanças, porque os ciganos eles têm etnias, né? Então, por exemplo, tem uma que eu me lembro agora que são os calons, existe uma outra que eu não me lembro agora, mas eles têm a peculiaridade desses povos, né? O ponto principal deles em comum, tanto os ciganos, os africanos e os indígenas, são povos que eles têm uma preocupação muito grande com a natureza, com a preservação. Né? Então hoje a gente está falando muito dessa questão da preservação da natureza e tudo mais que está hoje assim, né? Hoje todo mundo é obrigado a saber essa questão da preservação e tudo mais, mas é um povo que há muitos e muitos anos atrás já fazia isso, já respeitava a natureza. Então eles não tiram nada na natureza se não for por necessidade. Né? Então, é um povo que nós temos que observar mais, nós temos que procurar conhecer mais, porque é um povo que tem muito que nos ensinar, né? Pela sua cultura da preservação. Mas quando você fala que tem muita pedra e muita água, são regiões que eles gostavam de se fixar? Tem algum indício disso? Não temos. Eu tenho espiritualmente falando. A gente tem essa energia, a gente sabe espiritualmente. Isso é uma coisa muito... E quando eu falo espiritualmente, eu não tô dizendo isso levando para nenhuma religiosidade, né? Que são coisas diferentes, né? Mas eu estou dizendo pela própria sensibilidade da energia mesmo. A gente acredita que, a gente sabe que nada acontece por acaso, mesmo esse trabalho que vocês desempenham, que eu gostaria muito que isso fosse avante, isso é um trabalho muito importante. Sei que isso não está acontecendo à toa, mas tudo tem uma razão de ser. Então, a gente acredita. E por acreditar nisso, eu percebo que naturalmente as coisas estão acontecendo mesmo. Fala uma coisa, quais são os seus maiores sonhos hoje? O meu maior sonho hoje eu acho que é continuar fazendo o que eu estou fazendo, sabe? Conhecendo pessoas,
tendo oportunidade como essas que eu estou tendo agora, de poder falar um pouquinho da história, conviver, conhecer gente. E através disso eu consegui contribuir para tentar mudar alguma coisa na vida dessas pessoas que ainda não conseguiram se encontrar. Acho que resumindo é isso. E o que você acha dessa experiência de dar esse depoimento para um projeto como esse? Olha, é uma oportunidade única, né? Na realidade eu acredito que isso deveria ser até mais ampliar mais esse trabalho. Porque isso, através de um trabalho como esse, pode surgir muitas outras coisas, muitas outras oportunidades, não só para mim pessoalmente, ou para a entidade que eu acabei falando aqui, mas para a própria cidade, né? Principalmente, né? Porque quantas pessoas vão estar vendo esse trabalho, vão querer conhecer essa cidade, né? Pesquisadores, por exemplo, podem se interessar em vir aqui, e isso pode fazer com que a cidade seja reconhecida no mundo. Então ela é um trabalho que ele tem um leque de 360 graus. Obrigada. Foi lindo seu depoimento.